interesse a cultivar estes temas sobre a nossa realidade. Mas quando foi que em 2008, 2017, 2008, li uma reportagem no jornal que dizia que das 1.600 empresas que tinham sido identificadas pelo INE, 576 já estavam encerradas. E a minha questão foi, sacaram-se responsabilidades à falência dessas empresas? Não. E ainda hoje deparei com uma informação segundo a qual muitas empresas públicas deixaram dívidas avultadas de 162 milhões de dólares. Sacaram-se responsabilidades? Também não. Isso fez-me pensar o seguinte: de que forma é que esses administradores gerem essas empresas? Gerem-nas no interesse da sociedade ou gerem-nas no interesse próprio e de uns grupos de acionistas? As principais teses que eu defendi durante o meu mestrado foi perceber até que ponto a incidência da qualificação da insolvência em Angola resolvia efetivamente a questão da satisfação dos créditos dos credores. E eu percebi que não, porque a responsabilidade que o Instituto Falimentar à data impunha aos administradores era uma responsabilidade pessoal. Ou seja, respondiam criminalmente, mas no que toca à responsabilidade civil, relativamente à responsabilidade civil, portanto, o sistema falimentar devolvia ou encaminhava os credores a reclamarem a luz do domínio societário. E reclamar créditos à luz do domínio societário é de uma complexidade enorme. Dificilmente os credores saem dela satisfeitos. E então comecei a investigar e propus que o nosso regime adotasse um sistema completamente diferente, em que responsabilizasse patrimonialmente os administradores e, por outro lado, também previsse responsabilidade criminal. Porquê? Porque o crime, em vez de procurar satisfazer a responsabilidade criminal, em vez de procurar satisfazer os interesses dos credores, tutela um bem maior, um bem jurídico maior, que é o mercado do crédito. E o comércio, a atividade comercial, sem o crédito, que é suportada por um elemento que é a confiança, então é um mercado que se revela completamente ineficaz. Daí a presença do direito penal, da responsabilidade penal, como medida de última ratio, mas não para tutelar o interesse dos credores, mas para tutelar o mercado do crédito. Seguidamente, no que toca ao diálogo entre o direito português e angolano, eu percebi que, relativamente à questão do dever dos administradores apresentarem à sociedade, e isto é muito importante, o Código Falimentar anterior impunha aos administradores, tomando conhecimento da situação financeira da sociedade, impunha aos administradores de empresas a requerer a insolvência no prazo de 10 dias. Se não o fizessem, os administradores poderiam responder criminalmente. Infelizmente, o novo regime prevê o dever dos administradores apresentarem insolvência quando tomam conhecimento de que há uma situação iminente que se traduz na generalidade do cumprimento de obrigações dos credores. Todavia, a diferença com o direito português é que o nosso não fixa um prazo para a apresentação da insolvência. O que é que isso poderá implicar? Poderá implicar que determinadas empresas doentes, patológicas, continuam a operar no mercado e a gerar efeito de contágio de demais empresas. E, quando forem decretadas a falência, o risco de apenas uma ser decretada é muito menor e poderá arrastar muito mais empresas, portanto, à falência. Dali a minha sugestão, o resultado da análise, que o nosso legislador devia rever, uma crítica que eu faço, devia rever, portanto, esse regime jurídico do dever de apresentação de insolvência, que peca, na minha opinião, neste sentido. Uma outra consequência que eu saquei do exame que eu fiz, da investigação que eu fiz, foi o facto de, relativamente aos efeitos da insolvência, o nosso regime
No que toca às consequências para os administradores, por exemplo, inibe-os de administrarem patrimónios alheios por um período de 2 a 5 anos, enquanto o regime português inibe os administradores que foram qualificados como responsáveis pela causação da falência de 2 a 10 anos. Há aqui uma diferença, que eu também apurei, que desconhece as razões que levaram o nosso legislador a encurtar o prazo de inibição, na medida em que foram considerados culpados pela causação da insolvência, mas o nosso legislador optou então por reduzir este prazo. Relativamente aos desafios dos administradores na realidade angolana, devo dizer que já temos jurisprudência em Angola. Estou aqui lembrado da falência decretada ao Banco Bank, no qual foram responsabilizados 5 administradores, 3 administradores executivos e 2 administradores não executivos. Relativamente à questão dos administradores não executivos, há dias produzi um artigo no Novo Jornal em que a ideia que se tem destes membros do Conselho de Administração é que eles estão ali apenas como prémio de consolação, não exercem nenhuma responsabilidade e dificilmente vão ser responsabilizados por qualquer situação menos boa, por uma gestão dolosa da parte dos executivos. Mas, na minha opinião, eu defendo que é uma lei de engano. Os administradores não executivos, e trazendo aqui a comparação, por exemplo, dos Estados Unidos, os órgãos sociais de gestão têm mais composto por administradores não executivos do que executivos. Porquê? Porque o dever de controle, o dever de vigilância, acarreta maior responsabilidade, geralmente também, sem mérito dos administradores executivos, que têm a obrigação de gerar riqueza à empresa. Mas quem tem o dever de fiscalizar e controlar e de tempo em tempo chamar à razão os administradores executivos são os não executivos. Daí a responsabilidade muito acrescida dos administradores não executivos. Portanto, é uma situação que também verifiquei e isto é um sinal positivo que a nossa realidade no setor empresarial está, portanto, a mudar de paradigma. E que se espera dos administradores futuramente é uma gestão, é um sinal para que tenham uma gestão criteriosa, de boa fé e muito mais responsável do que o que foi a gestão desses administradores, infelizmente, do Banco Bank. Temos uma outra jurisprudência, que é do Banco Postal, mas felizmente, não digo felizmente, a consequência da decretação da falência deste banco foram razões de ordem financeira e, portanto, os administradores não foram responsabilizados porque o Tribunal não sacou nenhuma responsabilidade, portanto, na gestão deste banco. E o que é que, por fim, o que é que a minha obra poderá oferecer aos administradores? Bem, o que é que eu trago? Trago pequenas soluções relativamente e, sobretudo, ao dever de gestão das empresas, porque eu vou fazer aqui a seguinte questão. Um administrador que, no exercício das suas funções, desempenhar a sua tarefa, vou dar aqui exemplo um bocadinho mais, há uma deliberação dos acionistas que determina que os administradores não podem realizar investimentos acima de 2% do capital social. E os administradores decidem, no exercício das suas funções, realizar investimentos acima de 2% deste limite. Como sabemos, a atividade gestória é uma atividade de risco. No entanto, se desta atividade, se deste investimento, a sociedade vier a ter prejuízo e falir, os administradores podem ser civilmente responsabilizados. Porquê? Porque incumpriram uma deliberação dos acionistas que limitava o seu poder de atuar. E esta obra traz algumas orientações que vão levar os administradores a refletir no dia a dia sobre que medida, sobre como devem preparar as informações para tomarem a decisão. Porque o que decidirem hoje poderão ser responsabilizados futuramente pelos atos de gestão. E como sabemos, a falência de empresas tem consequências muito graves para a economia. Por um lado, são famílias que vão para o desemprego. Por outro, o Estado deixa de receber receitas como consequência da atividade económica dessas empresas
e são a comunidade que pede bens e serviços e, por essa razão, sugiro e recomendo aos académicos, aos advogados, aos trabalhadores que estão afetos à área de compliance e auditoria, recomendarem adequadamente os administradores para exercício das suas funções e evitarem a adoção de condutas que podem causar a falência de empresas. Em resumo, é sobre essas matérias que trata esta minha pequena obra. Desde já devo agradecer a minha única mulher a nível mundial pela paciência que teve durante os meus mais de 3 anos que fiquei a estudar. Agradeço também de Angola o Dr. Benja Satura pelas tertúlias jurídicas que tivemos e o impulso que deu para eu seguir essa viagem. O Dr. José Luís, que não está cá. O Dr. Abraham Tambinda também, que ajudou-me imensamente a tratar algumas matérias. Agradeço ao Dr. Manuel Gonçalves pela dispensa e algumas ajudas que tivemos, discussões sobre alguns temas. O apoio que hoje recebo dos meus colegas de escritórios de advogados, no qual faço parte, a MGA. Agradeço também de Portugal a minha orientadora, Rosário Epifânio, que não pode estar aqui, a minha diretora de curso, a doutora Fátima Ribeiro, pela orientação e pelas discussões sobre esta temática. Desde mais, muito obrigado pela vossa presença. Espero que tenham gostado da minha pequena apresentação. Muito obrigado.